Iniciando então a gravação. Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um encontro da classe bíblica Escavando a Verdade. Somos um grupo que tem como objetivo aprofundar os estudos bíblicos e podermos assim irmos mais próximo do entendimento que Deus tem para esse importante livro milenar, guardado ao longo de milênios, para que chegasse até os nossos dias e fizesse parte do processo de revelação de Deus e do preparo do povo do Senhor para o tempo que vivemos. Hoje nós vamos estar conversando sobre um tema importante, uma sequência aí a respeito dos eventos, dos estudos que temos feito. Já falamos um pouquinho sobre de onde veio, o que é pecado, como ele se originou no céu, como ele se originou aqui na terra. Iniciamos um pouquinho a falar sobre o plano da salvação, sobre o santuário. Estamos aqui fazendo um pequeno intervalo na exposição sobre o santuário, nós vamos retornar a ele. Né? Hoje teríamos um encontro ali sobre a questão da arqueologia bíblica. Infelizmente, o nosso convidado não conseguiu aí se desvencilhar de algumas atividades, né? E ele estará conosco novamente no dia 23, e já estamos... Ele estará conosco em duas oportunidades, no dia 23 agora de fevereiro, e depois ele retoma, então, aí, provavelmente no mês de março ou ainda final de fevereiro, ele retoma um novo encontro aqui conosco, ok? Então, hoje vamos estar falando um pouquinho sobre o porquê do sofrimento, em especial na vida do cristão, e qual deve ser a atitude do cristão diante desse sofrimento. Tá? Será o nosso assunto de hoje. Eu vou tomar a liberdade, então, de pedir que vocês desejarem, me acompanhem numa oração. Nós vamos, então, estar nos orando e, a seguir, então, damos início ao estudo de hoje. Ok? Vamos orar? Se você desejar, feche os seus olhos e me acompanhe em oração. Ó Santo e bom Pai, amado Senhor, nós lhe damos graças por tua infinita bondade e misericórdia para conosco. Te agradecemos, Senhor, por seres quem és, um Deus tão bom, por trabalhar em nossa vida, em nosso coração e nos trazer até aqui. Gostaríamos de pedir que possa estar conosco, a guiar e conduzir as nossas vidas, transformando-nos cada vez mais à semelhança de Ti, Teu Filho Jesus que enviaste, e nos ajudando, ó Senhor, a entender a Tua palavra, o Teu querer, em especial para a nossa vida. Obrigado por seres assim. Ensina-nos, por favor, a aprender de Ti cada vez mais. Nos méritos de Jesus, oramos agradecidos, entregues. Amém e amém, ó Senhor. Ok, meus amigos, os que estão presentes conosco aqui, os que ainda vão entrar, os que vão assistir a gravação disso em tempo oportuno, sejam muito bem-vindos a mais um encontro da classe bíblica Escavando a Verdade nesse momento. Aqueles que porventura tiverem a sua Bíblia aí, tá? Podem estar aí pegando, abrindo. Se você tiver alguma dificuldade aí para estar manejando as escrituras sagradas, de repente a gente pode até estar combinando um momento para estar ajudando. Tá? É claro que vai ser com a familiaridade, conforme você vai abrindo, achando os textos na Bíblia, é que vai ficando cada vez mais fácil de os encontrar. Tá? Muitas vezes a gente menciona assim, vamos lá, vamos tentar, até, se for o caso, decorar a sequência do livro da Bíblia. Eu sou de uma época, né, eu me batizei um pouco mais de idade, né, mas com 11 anos, que é a maior parte dos cristãos, e no meu batismo era uma das exigências, o pastor só me batizava se eu soubesse decor a ordem dos livros da Bíblia. Tá? Hoje em dia não tem tanta exigência assim. Hoje em dia é um conhecimento doutrinário, tá? E a pessoa tem que saber o que está fazendo, tem que entender o que está fazendo. Se fizer isso, né, e concordar com ali um conjunto de crenças, aí pode passar pela cerimônia cristã do batismo. Mas em minha época tinha mais algumas exigências, e eu acabei decorando realmente aí a sequência dos 66 livros da Bíblia protestante. Tá? Depois, quando formos estudar sobre a Bíblia, logo, logo vai chegar a vez, nós estaremos falando também um pouquinho sobre essa diferença entre Bíblia protestante, Bíblia católica, etc., livros apócrifos, livros canônicos, como é que funciona isso, e aí nós daremos uma sequência importante do nosso estudo. Estamos, conforme eu creio que vocês já sabem,
pegando um pano de fundo, né, para todos os nossos estudos, que é o santuário, o templo, o local de habitação de Deus junto ao seu povo. E aí, através do estudo do santuário, a gente vai estudar vários assuntos, inclusive vários assuntos na Bíblia, inclusive a própria Bíblia, tá? Então, sem muito mais delongas, entrando no estudo de hoje, eu queria iniciar falando de uma questão, até podemos dizer assim, filosófica, tá? Iniciando uma questão filosófica. Há um filósofo grego estoico chamado Epicuro. Talvez alguns aqui já tenham ouvido falar dele, Epicuro. Ele propôs um paradoxo, ele teve contato aí com o Deus hebreu, e no contato que ele teve, ele foi passado uma ideia de um Deus que era amor e também todo-poderoso. E ele questiona esse ideal, essa ideia inicial de Deus, e monta um paradoxo. Tá? Paradoxos são ideias que aparentam contradição. Podem até não ter, mas aparentam contradição. No contexto que nós já estudamos sobre o que é o pecado, dá para nós entendermos um pouquinho aí sobre essa contradição. Então, dentro desse contexto, Epicuro enunciou o seu paradoxo mais ou menos assim: o mal existe, e a existência do mal é o argumento, é a evidência de que o Deus hebreu também não existe. O mal existe, mas o Deus hebreu não pode ser como lhe é dito que é. Porque se o mal existindo, se Deus é amor, ele não é então todo poderoso, porque ele não consegue impedir que o mal chegue aos seus filhos. O mal existe, e se Deus é todo-poderoso, então ele não é amor, porque ele não ama os seus filhos a ponto de impedir que eles venham a sofrer a ação do mal. Você consegue entender o paradoxo de Epicuro? Existe uma lógica por trás dele. E ele deixa no ar algumas perguntas importantes que precisam ser respondidas. E é muito conveniente nesse relacionamento que temos com Deus que nós venhamos a entender isso. Eu não tenho pretensão com o estudo de hoje dar respostas definitivas a essas perguntas, mas pretendo aí apresentar aos amigos que estão conosco aqui nesse estudo uma resposta que até o momento tem satisfeito aos questionamentos que eu tenho tido com Deus ao longo dos meus 46 anos de história de cristianismo. Então, eu quero trazer essas reflexões aos amigos, né? E nós podemos aí interagir. Não pretendo, volto a dizer, ser terminal nesse assunto. Vou estar trazendo três motivos, três grandes respostas, e, paralelo a elas, três atitudes que o cristão deve ter ante o sofrimento. Tentando responder, então, do porquê do sofrimento, qual deve ser a atitude do cristão diante do sofrimento, e, ao final dessa reflexão, tentar aí responder um pouco de alguns questionamentos apresentados nessa questão do paradoxo de Epicuro. Tá? Eu vou pedir que aqueles que estão aí com as suas Bíblias abertas abram para nós iniciarmos o estudo de hoje na carta de Tiago, Novo Testamento, mais no finalzinho da Bíblia, tá? Vindo lá de ordem de trás para frente da Bíblia, a gente vai pegar ali Apocalipse, o último livro, depois vem Judas, depois vem as três cartas de João, depois vem Pedro, primeiro e segundo Pedro, e depois Tiago, tá? Na sequência aí de trás para frente. Ou, se você preferir, no Novo Testamento, depois das 13 cartas paulinas, né, a última delas registrada é Hebreus, aí o próximo livro é Tiago. Tiago não é o apóstolo Tiago, Tiago é um irmão de Cristo.
filho de José, tá? Se você for pegar e estudar os evangelhos, ele menciona que em Nazaré viviam os irmãos e as irmãs de Jesus. E é nomeado os filhos de José, e um deles é Tiago. Ele se torna líder da igreja de Jerusalém, em especial após os discípulos, os apóstolos, serem aí espalhados na pregação do evangelho. E ele se torna líder, então, da igreja em Jerusalém. José havia casado, provavelmente viúvo com Maria. Isso é uma dedução, tá? Porque ele some do cenário. Maria era muito comum naquela época as mulheres casarem novas. Maria não tem outros filhos, ela se dedica exclusivamente à educação de Jesus, até pela profecia, pela missão que lhe foi dada. Ela não tem outros filhos devido a isso. Mas, como são mencionados outros filhos de José, então muito provavelmente José teria casado viúvo com Maria. Essa é uma dedução, não há registro bíblico arqueológico a respeito disso. Tá? Então, Tiago escrevendo assim, capítulo 1, verso 1. A gente vai ler alguns versos aqui do capítulo 1, em especial o verso 2. Tá? Vou ler a partir do verso 2 já. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Para um pouquinho. Vamos tentar explicar isso aos poucos, até para ficar mais claro para vocês a questão do tema de hoje. Né? Ter por motivo de toda alegria, algumas traduções chegam a dizer de grande gozo, grande júbilo, o passar por provação. Como é que é isso aí? Porque, em geral, as pessoas, em sua quase totalidade, não ficam felizes quando passam por situações de dificuldade. Não ficam. Não é natural ao ser humano. O sofrimento é um intruso na natureza humana. Nós não fomos criados para as consequências do pecado, muito menos para pecar. O pecado é um estranho, é um intruso na natureza e, através dele, as suas consequências, como, por exemplo, o sofrimento. Se não fomos criados para isso, não devíamos achar como sendo uma coisa boa. Mas se não é para acharmos como sendo uma coisa boa, por que a palavra está dizendo que é para termos por motivo de alegria, e não é só de alegria, mas de toda a alegria, o passarmos por várias provações? Vamos tentar entender aqui algumas diferenciações. Primeira delas, Deus não quer e nunca quis o sofrimento de nenhum dos seus filhos. O sofrimento é um mal necessário, um intruso, como já disse, dentro da criação, a partir do momento que o pecado existiu. Ele é oriundo das consequências do pecado. Pecado natureza, o que nos leva a pecar, a tendência pecaminosa que temos, e o pecado escolha. Nós escolhemos muitas vezes errar. E até, infelizmente, muitas vezes nós gostamos do erro, gostamos do pecado. Então, aprender a mudar isso é algo extremamente importante. Nós já vamos voltar aqui em Tiago 1, capítulo 2, mas eu queria que você avançasse um pouquinho e fosse comigo até o verso 13, esse mesmo capítulo, Tiago, capítulo 1, verso 13. 13 até o 15 nós vamos ler. Diz assim: ninguém ao ser tentado diga, eu sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça quando esta o atrai e o seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Vamos entender um pouquinho mais sobre isso. Ninguém, ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus, porque Deus a ninguém tenta. Ou seja, Deus não é o originador da tentação. Porém, embora, ainda que a mesma coisa geralmente seja tentação e também provação, que é a palavra do verso 2, não é tentação, a palavra que ali está, embora geralmente a mesma coisa serve como tentação ou provação, elas não são a mesma coisa. Deixa eu tentar explicar um pouquinho melhor ainda. Vamos supor, Jesus Cristo disse que quando alguém se encolerizar contra seu irmão sem motivo, lhe chamar de tolo, raca, a expressão hebraica, ele é culpado de assassinato. Ele diz que quando alguém olhar para uma mulher com intenção impura, é culpado de adultério. Ou seja, o pecado começa no pensamento.
Ainda que a pessoa não consuma o ato do assassinato ou do adultério, se só alimentar isso em pensamento, ele já é culpado desse mal. Uma coisa é você ter uma visão. Então, se eu olhar para uma mulher, olhei para uma mulher que não é minha, eu sou casado, olho para uma outra mulher. Se eu fizer isso, mas rapidamente, opa, não é isso para fazer, voltar os olhos para cá, eu não cometi pecado. Agora, se eu ficar olhando, cobiçando de alto a baixo, aí é uma outra história, é uma outra situação. Aí nós podemos realmente estarmos adulterando, e estamos de fato, porque já estamos desejando, já passamos a questão de apenas olhar, já começamos a cobiçar. Ao contrário, diz o verso 14 do capítulo 1, cada um é tentado em sua própria cobiça, quando esta o atrai e o seduz. Você fica tempo demais pensando sobre aquilo, e a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. A partir daqui começa o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Até um ponto não é pecado, mas a partir de um ponto ele já é. Quando você é atraído, quando você é seduzido por ele, aí você já começa a entrar numa possível, inclusive, até mesmo condenação, se falarmos de juízo. Nós vamos estudar sobre o juízo do Senhor mais para frente. Quais são os critérios que ele usa que estão revelados na sua palavra, para então entendermos isso devidamente. Mais para frente teremos uma oportunidade aí de estudarmos melhor, mais detalhadamente sobre o juízo de Deus. Então vamos voltar lá para o verso 2. Tende por motivo de toda alegria passar por várias provações. Aqui é provação, não é tentação. Ainda que a mesma situação, olhar para a mulher com a intenção impura, chamar alguém de tolo, né? A mesma situação pode ser tanto tentação como provação. A depender do quê? Do originador, da motivação desse originador, né, em especial. Então, Deus a ninguém tenta, a tentação não vem de Deus, logo nós presumimos que a tentação vem de quem é pecador. A tentação vem do inimigo das almas e todos os anjos que andam com ele, ou do próprio indivíduo. Nós vimos que o contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, aquilo que ele realmente quer. A própria pessoa pode tentar a si mesma, ela é a fonte da tentação. Sempre, então, é um pecador a fonte da tentação. Porque para haver pecado, precisa existir um pecador. E embora eu possa tentar a mim mesmo, geralmente quem tenta a pessoa são outros. Mas nós podemos tentar a nós mesmos também, cada um tentado pela sua própria cobiça. Né? Então, geralmente existe um outro enredo, outro contexto, existem influências que levam a pessoa à tentação. Mas eu posso, sim, cair em tentação eu mesmo. Tá? Então, a tentação ainda não é pecado, mas cair nela, aí é. E a pessoa já cai, não é só quando executa o ato, eu já mencionei. Pode cair apenas em pensamento, quando essa tentação o atrai e o seduz. Então, demorar muito tempo, brincar com a tentação, pode sim se tornar pecado. Então, já entendi que tentação não vem de Deus, a provação vem. E aqui começa a mudar um pouquinho o nosso entendimento sobre o verso 2. Tende por motivo de toda alegria o passar por várias provações. Ora, eu creio que muitos aqui, se não todos, já passamos pela escola e já fizemos muitas provas, muitas avaliações, que dizem se nós, né, ali com os limites que o instrumento, inerentes ao instrumento, mas dizem se nós temos um certo conhecimento que nos habilita a irmos avante em nossos estudos. Aquilo é uma prova. Quando você passa na prova, você é considerado o quê? Aprovado. Por isso que o verso 3 diz assim: sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, ou seja, você foi aprovado nela, produz perseverança. E veja que é a aprovação da nossa fé. O que é fé? Nós estamos já iniciando um estudo do que é fé. Diz Hebreus 11, verso 1, que a fé é a certeza, ela é a evidência. Certeza do que não se vê, evidência do que se espera. Há uma grande diferença entre fé e fideísmo. Fideísmo é uma fé cega, baseada em ilusões. Agora, fé
ela é baseada em experiência. Emuná, no hebraico, você agarra com toda a força, você experimenta e crê. Você está à deriva no mar, passa um tronco, você agarra com toda a força, emuná, fortemente. Porque você sabe que aquela é a tua esperança, a tua única esperança. Se agarra fortemente aquilo. Mas não foi numa pedra que você agarrou. Se fosse uma pedra, você ia naufragar de vez. Foi em algo que estava flutuando. Você está à deriva, você vai poder flutuar também. Você já está cansado de tentar nadar. Então, a fé é isso. Ela é baseada em evidência, em experiência, em certeza, algo que você experimenta. Fé é baseado em uma pessoa. Deus, Jesus Cristo. É nele que eu tenho fé. A provação da vossa fé, uma vez confirmada, porque embora eu esteja passando pelo sofrimento, pela provação, eu confio naquele que está me provando. Se eu ficar desconfiando do professor, eu vou dizer, não, o professor está me perseguindo, e se eu não passei na prova, é por culpa do professor, porque o professor resolveu complicar tanto a minha vida. Agora, se eu confiar nesse meu professor, que está me acompanhando para ver se realmente eu posso, porque não serão todos que irão para o céu, meus amigos. Teremos um momento que nós vamos estudar sobre a justificação pela fé. João 3, deixa eu abrir um parênteses aqui, já que ainda não foi feito esse estudo. João 3, verso 16, diz assim: Deus amou o mundo inteiro. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O Pai amou o mundo de todas as épocas, de Adão até o último dos seres vivos existentes antes do retorno de Cristo. Deus amou o mundo todo, do passado, do presente, do futuro. Deus amou o mundo todo. Mas se Deus amou o mundo todo, e se Jesus morreu por todos, por que o próprio Jesus disse, por exemplo, em Mateus capítulo 7, que estreita é a porta e estreito é o caminho que leva à salvação, e são poucos que entram por ela, poucos que são salvos. E ele ainda menciona que larga é a porta, larga é o caminho que leva à perdição, e são muitos que entram por ela, muitos se perdem. Se Jesus morreu por todos, por que poucos se salvam? A salvação, nós dividimos ela, ao estudarmos, em três partes. A justificação, que tira a condenação do pecado do mundo. Isso foi feito uma vez por todas por Jesus na cruz do Calvário, um ato 100% divino. A terceira parte, eu pulei de propósito a segunda, a terceira parte é a glorificação, que vai acontecer quando Jesus Cristo voltar e transformar, diz Paulo em 1 Coríntios 15, a partir do verso 51, transformar a nossa natureza corruptível, essa tendência ao pecado, em incorruptibilidade, e o que é mortal em imortalidade. Então, a glorificação, sermos semelhantes a Cristo num corpo glorificado, os mortos ressuscitarão, imortais e incorruptíveis, e os vivos serão transformados no abrir e fechar de olhos, diz Paulo. Dessa forma, incorruptíveis e imortais. A glorificação é o que Jesus Cristo fará no seu retorno. Um ato também 100% divino, sem falhas. Deus é perfeito, mas nem todos se salvam. Por quê? Porque a salvação tem três fases. A primeira, um ato 100% divino, perfeito, portanto. A terceira, um ato 100% divino, perfeito, portanto. Mas a segunda, a santificação, não é bem assim. Primeira, a justificação tira a condenação do pecado. Terceira, a glorificação tira a presença do pecado. O pecado não vai mais existir. A glória de Deus vai expulsá-lo, vai mudar a nossa natureza de uma vez por todas. E a terceira, a santificação, é um atestado de quem vai para o céu e quem não vai. Por quê? Porque ela é uma ação que é um binômio, tem duas partes. Uma parte divina, que continua sendo perfeita, vindo da parte de Deus, e essa parte 100% feita por ele, e a segunda parte, ela é humana. Se Deus levar pecadores para o céu, nós vamos estudar depois sobre o seu juízo, não é bem assim. Deus não vai levar pecadores para o céu. Deus vai levar pecadores arrependidos. Nós jamais perderemos a condição de condenados. Nós somos condenados, nós somos pecadores. O salário do pecado é a morte.
Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, ou seja, Jesus pagou o preço por nós, a morte foi paga por ele. É por isso que a condenação é retirada do mundo. É retirada porque Jesus morreu por todos. Mas só aquele que nele crê terá vida eterna. E esse crer é o crer da fé, é o crer real. O próprio livro de Tiago, aqui onde você está, se você virar um pouquinho aí a folha, você vai, por exemplo, em Tiago 2, verso 19, diz assim: crês tu que Deus é um só? Fazes bem, até os demônios creem e tremem. Porra, os demônios creem. Essa crença dos demônios é diferente da fé bíblica, essa fé que salva. Porque a crença dos demônios não fez eles mudarem de ideia. É necessário, é um dos passos para o perdão de Deus, nós vamos estudar sobre o perdão de Deus mais para frente, é um dos passos sobre o perdão de Deus, o arrependimento, a mudança de trajetória, desejar intimamente isso. Filipenses, por exemplo, deixa marcado o Tiago aí, mas se você quiser, retorne um pouquinho algumas cartas de Paulo anterior, em Filipenses, no capítulo 2, ao estar ali falando um pouquinho, tá, sobre a questão da salvação. Filipenses, capítulo 2, diz assim, a partir do verso 12, falando do desenvolvimento da salvação. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, e aí vem o trecho que a gente quer, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Há um papel do ser humano em desenvolver a sua salvação. A salvação é pela graça e pela graça somente. Eu não consigo desenvolver a salvação se eu não tiver na graça. Efésios 2, verso 8 a 10, versos conhecidos, diz que a salvação é pela graça somente, para que ninguém se glorie, diz o verso 8. Porém, o texto não termina aí, né? Efésios é um pouquinho antes de Filipenses, tá? Se quiser voltar, eu leio lá. Ó. Verso 9, não de obras para que ninguém se glorie. Verso 10, nós somos feitura dele, criado em Cristo Jesus para as boas obras, as quais o Pai de antemão preparou para que andássemos nelas. Então há uma ligação entre fé, graça e obras. A graça nos sim traz perdão, mas além de nos trazer perdão, ela nos habilita. A graça é habilitadora para que nós passamos a ter uma vida de serviço a Deus. Diz João capítulo 14, verso 15 e também o verso 21, se me amais, guardais os meus mandamentos. Então eu guardo os mandamentos de Deus, eu pratico as boas obras, não é para ser salvo, é porque eu estou salvo, a graça me habilitou agora para obedecer. Eu por mim mesmo não consigo obedecer. Então eu tenho que entender essa ligação. Esse mesmo livro de Tiago, que nós estamos estudando, no capítulo 2, vai dizer que a fé sem obras é morta. Tá? Inclusive o verso 18 diz assim, ó, tens tu fé, eu tenho obras. Mostra-se essa tua fé sem as obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Né? Verso 17 é que mencionei, também a fé, se não tiver obras por si só, está morta. Então, eu não estou dizendo que a santificação, eu tenho que me santificar para ser salvo. Não, eu já recebi a salvação na justificação, porque foi retirada a condenação de mim, porque Jesus Cristo morreu por mim. Porém, eu só vou para o céu se eu me santificar. Hebreus 12, verso 14, diz bem claramente que eu devo buscar aquilo que depende de mim, eu devo buscar viver em paz com todos e a santificação, sem a qual, sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Então, a santificação é uma condição para a vida eterna. A justificação que Jesus Cristo fez por mim, ele fez as pazes com todos. Agora, apenas aquele que escolher andar no caminho estreito, entrar pela porta estreita, ter um tipo de vida específica diante de Deus, apenas essa pessoa poderá ser salva, porque senão seria arriscado levar um pecador rebelde para o céu. Seria um novo Lúcifer, um novo Satanás. Ele voltaria a trazer desgraça e morte. E uma coisa é eu imaginar o sofrimento quando não existia sofrimento, imaginar o pecado quando ele não existia. Outra coisa é eu imaginar o pecado novamente. Uma nova origem do pecado. A palavra de Deus diz que o pecado nunca mais voltará a existir. Nunca mais. Interessante, nós vamos estudar alguma coisa ligada a isso hoje. Não tudo,
que não é exatamente o assunto, a gente vai estudar um pouquinho sobre o juízo mais para frente, mas está ligado ao nosso assunto. Tá? Então, a santificação, ela tira o poder do pecado. Ela é um testemunho que o crente, que o cristão, deseja realmente viver a semelhança de Cristo, deseja realmente se arrepender de seus pecados, que ele pode, na graça de Cristo Jesus, sim ser levado para o céu, nessa graça que o perdoou e nessa graça que o purificou. O sangue de Cristo tem poder para nos perdoar os pecados e também para nos purificar. Nos diz 1 João, capítulo 1, verso 9, nos purificar de toda a injustiça. Então, entendendo isso devidamente concatenado, e nós vamos voltar a estudar isso um pouco mais para frente, né? Vamos aprofundar cada vez mais esses importantes ensinamentos, eu posso voltar aqui para o livro de Tiago, capítulo 1, verso 3, dizendo: sabendo que a aprovação da vossa fé é uma vez confirmada, eu tive fé, eu criei no meu Salvador, eu fui capacitado pela graça para me tornar agora obediente, eu passei na prova. A aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, ela vai produzir perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, diz o verso 4, para que sejais perfeitos, íntegros, retos, em nada deficientes. Uau! Você ouviu essa descrição que está feita aqui? Você entendeu essa descrição? A descrição de como nós podemos nos tornar em Cristo Jesus. Isso é em Cristo. Sem Cristo a gente não faz nada, tá? Se você voltar lá no texto de Filipenses que eu li, é para nós desenvolvermos a salvação com temor e tremor, certo? E o que diz o verso seguinte? O verso seguinte diz bem assim, ó: porque o Deus opera em nós o querer e o efetuar segundo a sua vontade. A santificação, a segunda parte da salvação que nós estamos estudando, ela é algo divino humano, do mesmo jeito que Deus, que Jesus Cristo é divino humano, 100% Deus, 100% humano, representando a humanidade para a divindade, mas também apresentando a divindade para a humanidade. Então, no final do verso 12, Filipenses 2:12, desenvolver a vossa salvação com temor e tremor. E o verso 13 diz: porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Então, nós vamos sendo aperfeiçoados nesse relacionamento com Deus, nesse lutar, né? Romanos capítulo 7, a luta contra as naturezas, a natureza pecaminosa que nos leva para a lei do escraviza na lei do pecado, e a natureza santificada, a natureza da lei do Espírito da verdade, que é mencionada em Romanos capítulo 7, a partir do verso 15. Essa luta, ela nos liberta, ela nos habilita, ela nos amadurece, até crescermos, segundo Paulo também em Efésios capítulo 4, até alcançarmos a plenitude da estatura de Cristo. Pararmos de ser criancinhas ali apenas com dieta líquida e passarmos a receber uma dieta sólida, amadurecermos, crescermos, atingirmos a plenitude da estatura de Cristo. A perseverança deve ter ação completa para que sejais perfeitos, íntegros, em nada deficientes. E além disso, o verso 2 diz que é motivo de toda alegria o passardes pela aprovação. Então você passou por ela, ele já passou. A Bíblia não está dizendo para nós virarmos bobos alegres e na hora do sofrimento ficarmos, que legal, estou num velório, morreu, que legal. É claro que não. A Bíblia não está tornando ninguém um bobo alegre, um abestalhado, não é essa a ideia. Enquanto estamos passando pelo sofrimento, o que vamos fazer? Vamos sofrer, isso é óbvio. Por exemplo, 1 Tessalonicenses 4, do verso 13 ao verso 18, falando a respeito de pessoas enlutadas, Paulo menciona assim: não quero, pois, irmãos, que se entristeçais como os demais que não têm esperança. Ora, aquele que não tem esperança na ressurreição vai se entristecer muito, mas aquele que tem esperança na ressurreição após o retorno de Cristo, ele não vai se entristecer da mesma maneira, mas vai se entristecer. O verso 18 chega a dizer para nós consolarmos uns aos outros com essas palavras. Só precisa de consolo quem está triste. Quando eu estou passando na aprovação, quando eu estou no sofrimento, eu vou ficar como? Triste. Claro, é óbvio.
porém eu posso olhar para essa tristeza, eu posso olhar com esse sofrimento com outros olhos, com os olhos da fé, para entender um pouco do porquê que Deus está permitindo que isso chegue até mim. Quando eu olho, por exemplo, para um cristão, um verdadeiro cristão que sofre, por que o verdadeiro cristão sofre? Por que atrocidades existem nesse mundo? Por que bebês são estuprados, são jogados na lata do lixo? Por que tanta dificuldade ocorre? O que ele fez para merecer isso? Não se trata do que alguém fez ou deixou de fazer. Sim, existe consequência dos atos, isso é inegável. Mas também é verdade que existe sofrimento que não vem como consequência dos atos. A Bíblia trata sobre isso. Fala que pessoas, inclusive judeus, achavam que era assim. Do cego de nascença, perguntaram para Cristo: quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? E Jesus Cristo falou claramente: nenhum deles pecou. Não quer dizer que eles não tinham pecado algum, quer dizer que aconteceu com aquela criança que nasceu, né, que agora já era um adulto, nasceu cego de nascença, né, evidente que foi cego de nascença, que isso não era consequência de um pecado por escolha. Pecado no sentido de natureza, porque eram pecadores, mas não que escolheram pecar. Não em relação a isso. Então, existem acontecimentos, inclusive sofrimento, que não é consequência de escolhas. Ao menos não da pessoa, pode ser escolha dos outros. Mas muitos do que nós sofremos são consequências de estarmos vivos nesse mundo desgraçado. E não é fácil passar por isso. E as coisas que eu vou mencionar aqui, por favor, não quer dizer que se você está sofrendo, que Deus acha que você é nada, que você é fraco, que você não vale. Não entenda isso. Por favor. A Bíblia fala que Deus vai enxugar dos olhos toda lágrima. A Bíblia menciona que ele conta cada lágrima, cada fio de cabelo de nossa cabeça, que ele se importa conosco, que ele está conosco, que ele sofre ao nosso lado. O pai sofre quando seus filhos sofrem. Nós temos um Deus que conhece os seus filhos e que se importa conosco de tal forma que ele escolhe para nós o que nós mesmos escolheríamos que soubéssemos o que ele sabe. Esse é o Deus que nós servimos. Um Deus que até no seu nome, o Deus eu sou, uma das formas com que ele se apresenta, por exemplo, com Moisés, em Êxodo 3, no episódio da sarça ardente, o Deus eu sou quem tu queres, quem você precisa que eu seja para completar quem você é. Deus quer nos completar, ele nos ama. Ele sabe de onde viemos, nossos traumas, nossas dificuldades, nossos temores, nossas ansiedades. E ele leva isso em consideração, inclusive no juízo. Mas ele oferece para nós tudo o que nós precisamos para viver uma vida em plenitude, ainda aqui. E é isso que nós temos que começarmos a olhar diferente. Ao passarmos no sofrimento, eu vou estar sofrendo, eu vou estar triste, mas eu não preciso permanecer assim. Eu não preciso permanecer no sofrimento. Eu não preciso ficar revivendo, me revitimizando do sofrimento para o resto da minha vida. Enquanto eu estou passando, é claro que eu estou sofrendo, que eu estou triste. Mas quando isso passar, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem de manhã. Quando isso passar, eu posso começar a recuperar a minha vida. Há traumas que ainda estão em acontecimento. E Deus está olhando e está cuidando. E vamos continuar orando e intercedendo para que o Senhor haja em tempo oportuno. Não se trata de ele impedir que o mal chegue aos seus filhos. Até porque, senão, nós, filhos de Adão, aquele que pecou, que passou para nós a natureza pecaminosa, e que nós também erramos e pecamos, para termos a vida eterna no que ela é, no que ela representa em sua plenitude, como iremos para o céu? A Bíblia fala que a nossa justiça é trapo de imundícia. Não há um justo, um sequer, nos diz Romanos capítulo 3. Não há ninguém, nem eu, nem você, nem ninguém. Há coisas boas dentro de nós, mas há coisas ruins também. Basta um pecado para nos levar para o lago de fogo e enxofre, se for acariciado. Agora, se eu e você quisermos lutar contra esse mal, se eu e você quisermos nos arrepender disso, fazermos diferente em nossa vida, o poder do céu está nos oferecido para nos perdoar, nos purificar e nos transformar. Cada vez mais a imagem de Cristo, nos restaurando a sua imagem e semelhança. Isso é uma promessa do Senhor. Aqui, no verso 4, está mencionado um dos grandes motivos pelo qual o cristão sofre. O cristão sofre
porque nós precisamos ter o nosso caráter aperfeiçoado. Nós não chegamos nesse patamar de sermos considerados perfeitos, íntegros, em nada deficientes. E aqui, por favor, eu não estou falando de perfeccionismo, eu estou falando de santificação. É na santificação que a graça pode cobrir a minha multidão de pecados. Aonde abundou o pecado, superabundará a graça. Mas a graça não cobre aquele que quer pecar por rebeldia. Tanto é que existe o pecado imperdoável, em Mateus 11 ou 12. Bueno, pecado imperdoável mencionado ali. Pecado contra o Espírito Santo. Se a pessoa não quer se arrepender, se a pessoa não quer mudar, se a pessoa não quer o perdão, ela não receberá. E por isso o pecado é imperdoável. Agora, aquele que deseja a mudança, aquele que luta pela mudança, se agarrando a Deus com todas as suas forças, esse pode ter o seu pecado coberto pela graça e a sua vida transformada. E a graça, que além de perdoar, também habilita, também purifica, santifica, ela fará a sua obra. É a graça de Deus que faz, mas eu preciso permitir. Eu preciso andar no caminho estreito, entrar pela porta estreita. Eu preciso desenvolver a minha salvação com temor e tremor. Eu preciso lutar. Eu ainda não tenho essa característica, essa descrição, ser perfeito, íntegro e nada deficiente. Não tenho. Mas eu posso lutar para ter, e em Cristo, e através dele, da ação, da intercessão dele, por mim diante do Pai e da atuação do Espírito Santo na minha vida, eu posso sim desenvolver os frutos do Espírito, descrito, por exemplo, em Gálatas 5, versos 22 e 23, e ali ser aperfeiçoado, né, e chegar até esse patamar dentro da minha esfera, em minha esfera de perfeição. Eu continuarei a crescer em graça e em santidade por toda a eternidade, mas posso ter atingido um patamar ao qual a graça já cobre, e por causa da graça eu sou chamado perfeito, íntegro e nada deficiente. Está claro isso para vocês? Um dos motivos pelo qual Deus permite o sofrimento dos seus filhos é porque ele usa o sofrimento como uma ferramenta para edificar o nosso caráter. O nosso caráter ainda não está edificado. E se nenhum dos filhos de Deus sofresse, quem é que ia querer ir para o céu? Estava tudo certo por aqui. Nós íamos continuar na condição de pecadores. E aí não iríamos para o céu. Nós precisamos mudar. É necessário isso. O sofrimento é um mal necessário nesse mundo. Um pai pega um filho que está doente com pneumonia e leva ele para um hospital. A criança pequena, de 3, 4 anos, não entende isso, quer voltar para casa. Mas ela tem que ficar recebendo um remédio, um antibiótico na veia. Tem que ficar no hospital. Ganhando 2 injeções por dia, mais, estoura a veia, tem que pegar de novo, e assim tem que ser. E o pai segura o filho na marra para a enfermeira fazer a injeção. E tem que ser, e a criança se desespera. Um mal necessário, como tantos outros maus necessários existentes nesse mundo. Diz o verso 5. Tiago 1, verso 5. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera. Deus não retém para si. E ser-lhe-á concedida. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar impelida e agitada pelo vento. Tudo aquilo que você precisa para atingir a condição de salvo, condição de ter recebido o Espírito Santo plenamente, a condição de ser cidadão do reino celestial, tudo o que você precisa é instantaneamente transferido a ti quando você confessa os seus pecados, em nome de Cristo. Quando você pede ao Senhor perdão, instantaneamente é lhe dado perdão. Eu não consigo, Senhor, eu errei e eu não consigo por mim mesmo acertar. Clamo pelo teu perdão, pela tua misericórdia, pelo poder de Cristo, pela graça de Cristo. Ele morreu por mim. Meu pecado não pegou Deus de surpresa. O meu pecado era conhecido pelo Senhor quando ele orou por mim, dizendo: Pai, perdoa, porque ele não sabe o que faz. Instantaneamente eu recebo perdão. Se eu clamar por poder para vencer, pelo Espírito Santo na minha vida, instantaneamente o Pai me dá em Cristo Jesus. Porque um pai terreno, mundano, sabe dar boas dádivas aos seus filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Isso é bíblico, isso está em Lucas. Se não me falando memória, capítulo 21.
tudo o que eu precisar para atingir a condição de salvo me é dado automaticamente. Vamos a um texto bíblico mais sobre isso? Você está em Tiago, avança um pouquinho e vai para 2 Pedro. Depois de Tiago, 1 Pedro, depois 2 Pedro. 2 Pedro, capítulo 1. Não é bem um assunto de hoje, mas como a gente não estudou isso, vai ser importante a gente dar uma estudadinha. 2 Pedro, capítulo 1, versos 3 e 4. Diz assim: visto que como pelo seu divino poder, está falando de Jesus, nos têm sido doadas todas as coisas, não é uma coisa ou outra, nos é doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. Tudo que você precisa te é dado. Pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais, olha, presta bem atenção no verso 4. Olha só isso aqui. Pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por essas promessas, não é porque a gente quer, então a promessa de Cristo é o mérito dele, tá? Vos torneis coparticipantes, não é da natureza humana melhorada, é coparticipante da natureza divina. Jesus Cristo é 100% divino, 100% humano, é ele que faz a ligação. Nós somos revestidos da sua justiça quando somos perdoados. Nós somos revestidos da sua natureza. Somos tornados um com ele. Nós não seremos deuses, meus amigos. Não seremos deuses. Os anjos não vão nos adorar. Mas a nossa natureza divina vai ser tanta, tamanha, que diz o livro de Apocalipse, capítulo 3, que nós vamos sentar no trono de Cristo. Não para reinar, é para sentar ali, para ter uma experiência de como é que Jesus olha. Mais ou menos assim. E o verso não acabou, o verso 4 não acabou. Nós somos tornados coparticipantes da natureza divina, livrando-os das corrupções, das paixões que há no mundo. Nós somos libertos dela. Instantaneamente eu peço perdão, instantaneamente eu recebo. Instantaneamente eu peço perdão, instantaneamente eu recebo o Espírito Santo com tudo que ele vem, inclusive os dons do Espírito Santo, inclusive tudo que eu preciso para ser santo, perfeito, íntegro, em nada deficiente. É essa a descrição que a Bíblia faz do salvo. É essa. Mas, Senhor, eu já orei pedindo paciência quantas vezes? Por que eu não recebi a paciência? Engano seu, você recebeu. Mas como que eu recebi? Logo veio a oportunidade e eu agi impacientemente? Aí você tem que entender direitinho. Volta mais um pouco. Você estava em Pedro, volta a Tiago. E volta um pouco mais. Antes de Tiago é Hebreus. Vai no capítulo 11, aquele dos heróis da fé, que eu mencionei, o verso 1, né, do conceito de fé, mas lê comigo do verso 13 ao 15. Todos estes quais? Os heróis da fé mencionados antes. Abel, Noé e Abraão são mencionados. Vai mencionar outros depois, mas esses aqui são mencionados antes. Todos eles morreram na fé sem ter obtido as promessas. Só estavam aguardando elas, na fé. Vendo-as, porém, de longe, saudando-as e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Por que tinham fé? Porque acreditavam naquele que eles se relacionavam. A fé deles era baseada em algo concreto, o relacionamento deles com Deus. Ainda que eles não tivessem visto todas as promessas se cumprirem, mas eles conheciam Deus, e isso era suficiente. Jó questiona muito, e Deus não responde um único questionamento de Jó. Mas Jó não pecou em seus questionamentos, apesar de ser ali, importunado por seus amigos. Ele questionou, questionar não é pecado, duvidar é. Jó não duvidou. Jó questionou. E Deus fez várias respostas, mas não respondeu diretamente a nenhuma pergunta de Jó. Ele só falou mais ou menos assim: olha essas maravilhas todas que eu estou te escrevendo, Jó. Tá vendo essas maravilhas todas? Eu sou o que fez essas maravilhas. Confie em mim, Jó. Foi essa a resposta de Deus. Foi essa a resposta. Todos eles, esses aqui que estão descritos aqui, morreram na fé, sem ter obtido as promessas, as vendo, porém, de longe, saudando-os e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. O que você acha que nós somos? Nós somos cidadãos do reino do céu. Não somos de esquerda nem de direita, somos do alto. Cidadão do reino dos céus. Nasci brasileiro, mas em Cristo fui convertido cidadão do reino dos céus. E continuo com meus deveres de cidadão brasileiro, mas eu sou cidadão do reino dos céus. Porque os que falam dessa forma, diz o verso 14, manifestam que estão procurando uma pátria. Sim, estou procurando uma pátria, a pátria celestial, a Nova Jerusalém. Verso 15, que é o verso que eu queria chegar. Se na verdade se lembrassem daquela de onde saíram,
teriam oportunidade de voltar. A graça, o perdão de Deus me habilitou para viver plenamente como cidadão do céu. O Espírito Santo me deu todos os seus dons, eu recebi a paciência. Eu orei pedindo paciência e eu a recebi. Por que eu agi impacientemente? Você viu o verso 15? Aqueles que, que lembram de onde vieram têm oportunidade de voltar. Você tem oportunidade de voltar, não quer dizer que você vá voltar. Ou seja, você lembra de onde veio. A graça não te traz amnésia. O perdão de Deus não te traz amnésia. Você lembra de onde veio. Então você sabe o que é viver uma vida impacientemente. Vem a oportunidade, você conhece apenas a impaciência, você passa a agir impacientemente. Você lembra de onde veio e continua agindo. A graça te habilita, te dá tudo que você precisa. Só que você precisa pedir agora que Deus te ajude a aprender a usar o presente recebido, que é a paciência. Isso é santificação, meus irmãos. Isso é santificação. E quando eu olhar para o sofrimento com outro olhar, entendendo isso, e ver a luta que eu tenho que viver, e viver resignadamente passar pelo sofrimento, é uma outra história. Porque se eu ficar reclamando, inconscientemente, muito provável seja inconsciente, espero eu estou reclamando inclusive do governo de Deus. Deus está governando e Ele está permitindo que o sofrimento chegue a mim. Segundo o livro de Jó, nada acontece nesse mundo, nem Satanás levanta o dedo sem que Deus permita. O originador do mal não é Deus, mas chega um momento que Deus tem que permitir que o sofrimento chegue aos seus filhos. É necessário isso, nós vamos conversar, estamos conversando, vamos conversar um pouco mais sobre isso hoje. O primeiro motivo eu já citei, porque eu preciso ter o meu caráter aperfeiçoado, e não apenas o meu caráter aperfeiçoado. Enquanto o meu caráter é aperfeiçoado, o meu testemunho tem que mudar. E aqui eu já entro nos dois assuntos paralelos. Um assunto paralelo é porquê do sofrimento na vida do cristão. E o segundo assunto é qual é a atitude do cristão diante desse sofrimento. Eu preciso testemunhar melhor. Assim como a primeira resposta é o meu caráter tem que ser desenvolvido, por que do sofrimento? Porque o meu caráter tem que se chegar a ser perfeito, íntegro e nada deficiente. A atitude que eu tenho que ter é uma atitude de olhar para o sofrimento com os olhos da fé. Parar de reclamar de Deus e dizer, Senhor, se tu está permitindo, eu não quero, eu não gosto, estou sofrendo. Sei que tu estás comigo sofrendo também. Sei que não és o originador do mal, mas tu tem um intento em permitir que isso aconteça. E pode ser a minha provação. Provar a minha fé. Se eu realmente terei fé. E continuarei, uma atitude de fé, continuarei crendo, apesar do sofrimento. Com, sem ou apesar do sofrimento, eu continuarei acreditando em meu Deus. E tendo a minha fé exercida, fortalecida, até eu passar na fé, desenvolver perseverança, e a perseverança vai tendo ação completa, até me tornar perfeito, íntegro e nada deficiente. Então, além de ter um caráter aperfeiçoado, eu preciso testemunhar melhor, ter um testemunho de fé. Como diz Romanos 14, verso 23, que qualquer coisa que for motivada por qualquer outra coisa que não seja a fé, é pecado. Agora, se aquilo que eu faço é movido pela fé, isso pode ser santidade em desenvolvimento. Esse é um grande motivo pelo qual Deus permite o sofrimento, e essa é a atitude que o cristão deve ter diante dele. Permitir que seu caráter seja desenvolvido e, humildemente, desenvolver a sua fé testemunhando através do sofrimento para todas as pessoas à sua volta, para a grande nuvem de testemunhas que nos rodeia, é a expressão bíblica. Somos cartas abertas aos homens, aos anjos, aos mundos criados. Forte isso. Quero que você venha um pouquinho, vamos avançar, vamos voltar um pouco na Bíblia. Vamos agora entrar no segundo argumento. São três que eu vou apresentar, como eu mencionei. O primeiro é o mais longo deles. Agora nós vamos para os dois seguintes. Vá, por favor, a carta de Paulo em 2 Tessalonicenses, tá? Sequência ali do Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, 1º e 2º Coríntios, tá? Depois vem em Gálatas, Efésios, aí vem os Enses. Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses. 1º, 2º Tessalonicenses. 2º Tessalonicenses, capítulo 2. Nós vamos ler um verso, o verso 3.
Nós vamos estudar esse verso várias vezes, quando falarmos do retorno de Cristo, quando estudarmos profecias, tá? Lá na frente a gente vai detalhar esse verso. Hoje nós não vamos estudar a parte profética desse verso. Hoje eu quero uma informação específica desse verso que tem a ver com o tema de hoje. Por que do sofrimento e qual é a atitude do cristão diante dele? Diz assim o verso 3. 2 Tessalonicenses 2, verso 3. Ninguém de modo algum vos engane, porque isto não acontecerá. Isto o quê? Para saber o que ele está falando, tem que voltar no verso 1. Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com ele, nós vos exortamos. Então, o que ele está falando é da vinda de Jesus e da nossa reunião com ele. Ficou claro? Volta para o verso 3, vamos ler de novo. Ninguém de modo algum vos engane, porque Jesus não voltará e nós não nos reuniremos com ele, sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade e o filho da perdição. Quando estudarmos sobre pecado, sobre anticristo, etc., nós vamos estudar sobre o que é o homem do pecado e o filho da perdição. Mas aqui vamos substituir tudo isso aí pela palavra mal. Jesus Cristo não virá. E nós não nos reunimos com ele sem que o mal seja revelado. Primeiro o mal tem que ser revelado. Seja revelado o homem do pecado, o filho da vir apostasia, e revelado o homem do pecado, o filho da perdição. O homem da iniquidade, desculpe. Iniquidade e pecado são sinônimos. O mal tem que se mostrar como sendo mal. O segundo motivo pelo qual o cristão sofre, um filho de Deus sofre, é porque o mal tem que se mostrar como sendo mal. Deixa eu explicar um pouquinho melhor isso aqui. Se o mal não se mostrar como sendo mal, quem ia querer ir para o céu? Estava tudo certo por aqui. Ia ter um bocado de gente querendo virar cristão por interesse, porque um cristão não sofre. Então é muito bom ser cristão. Ou virar cristão também. Mesmo que de fato eu não quisesse me arrepender, mesmo que de fato eu não quisesse passar pela santificação, aí seria arriscado me levar para o céu. Eu ia trazer de volta o pecado. Porque a gente fala uma frase que até certo ponto é meio romântica. Dá uma olhada. A gente fala assim, ó, Jesus Cristo virá para acabar com o mal e com o pecado. É uma frase bonita, verdadeira, porém, tem um pouquinho aí de ilusão metido nela. Aonde está? Por acaso o mal existe sem que exista o malvado? Por acaso existe pecado sem que exista o pecador? Então vamos falar essa frase de um outro jeito. Jesus Cristo virá para acabar com o malvado e com o pecador. Agora ela já não ficou tão bonita assim. Mas é uma realidade, meus irmãos. E é uma crença cristã há séculos. O credo cristão, antes do ciclo do sino de Nicéia, né, da reunião do consenso da igreja que existiu em Nicéia, lá que formaram o credo cristão, lá no final, na última frase dele, diz assim: aquele que há de vir julgar os vivos e os mortos. Há milhares de anos, os cristãos sabem que Jesus Cristo voltará. E a Bíblia revela, nós vamos estudar sobre o retorno de Cristo, em detalhes nós vamos estudar sobre isso. Agora eu vou citar apenas algumas coisas que têm a ver com o nosso estudo aqui. Quando Jesus vier, ele vai voltar para juízo, ele não vai voltar para passar a mão na cabecinha. Inclusive vão vir dois Cristos. O primeiro é o falso, o anticristo, que vai trazer paz e segurança. E quando eles falarem paz e segurança, então virá repentina destruição, diz a Bíblia. O verdadeiro Cristo, na segunda vinda, a primeira ele já veio aqui, nós já sabemos a história, a segunda vinda ele não colocará os pés sobre a terra. Ficará nos ares. Nós, os redimidos, inclusive os mortos ressuscitados, e nós transformados, iremos ao encontro do Senhor nos ares, nos diz Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses 4, a partir do verso 13. Iremos ao encontro do Senhor nos ares. Mas ele não colocará aqui no segunda vinda os seus pés na terra. Na terceira vinda, sim. Depois do milênio, a gente vai estudar isso mais para frente. Tá? Então, entendamos isso. Isaías chama essa de a estranha obra de Deus. Como pode um Deus de amor destruir? Vá comigo, por favor, volte comigo a Pedro. Lá, 2 Pedro. Volte a 2 Pedro, capítulo 3. Falando do mesmo assunto, a vinda de Jesus, 2 Pedro 3,
diz assim a partir do verso 9: Não retarda o Senhor a sua promessa, a promessa da vinda de Jesus, ainda que alguns a julguem demorada, pelo contrário, ele é longânimo para conosco. O que é longânimo mesmo? Longânimo, meu amigo, é a atitude que Deus tem para conosco e que nós devíamos ter, inclusive diante do sofrimento. A longanimidade. Longânimo é ter um ânimo longo. E olha bem, Deus é longânimo comigo, sendo eu pecador, ou seja, ele fica animado comigo por um longo período de tempo, apesar de quem eu sou. E não confundo longanimidade com injustiça. Deus não passa a mão na cabecinha, ele não tem por inocente o culpado, ele é justo. Mas ele é longânimo comigo, ele fica lá, vamos lá, Guilherme, eu confio em você, acredito, vai lá, vai dar certo. Confio em você, Jesus Cristo morreu por você, dei meu filho por ti, meu espírito é dado a você, Jesus intercede por ti, vai dar certo, estou contigo todos os dias até a consumação dos séculos. Vai lá, Guilherme, vai dar certo. Jesus Cristo, eu confio. Ele acredita em mim. Ele age como se eu não tivesse pecado, porque ele deseja me perdoar. Ele age como se eu não fosse quem eu sou, porque ele acredita em mim, ele sabe o que eu posso ser quando entregue nas mãos dele. É ele que opera em mim o querer e o efetuar, desde que eu me esforce para desenvolver em mim a salvação com temor e tremor. Mas é porque Jesus morreu por mim, é pela graça que eu posso fazer isso. Sem a graça eu não posso. A graça vem antes. A graça vem antes. E mesmo a santificação, que tem um componente humano, não é humano sozinho, é Deus fazendo. Sem Deus não dá nada. O ser humano pode fazer o que quiser. O melhor do ser humano é pouco. Nós não conseguimos ficar poucas horas sem pecar, meus irmãos. Não, ao menos não em pensamento. Muito pouco tempo. Nossa capacidade de autocontrole é insatisfatória e temporária. Essa é a verdade. No mínimo pensamento, a gente vai errar feio. Para não dizer nos atos, palavras, impulsos, ações e sentimentos, emoções, então. Mas vamos lá, continue a leitura, por favor. Não retarda o Senhor a sua promessa, dos versos 9 de 2 Pedro 3. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para conosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Tem que chegar ao arrependimento, senão não há salvação. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepidoso estrondo. Quando Jesus vier, vai ser destruído tudo isso aqui, vai passar uma borracha nisso, vai levar para o céu, 1000 anos lá, depois volta, novo céu e nova terra, onde habita a justiça. Mencionado aqui até o verso 13. Vamos prosseguir. Os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Visto que todas essas coisas vão de ser assim desfeitas, deveis ser tais os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando. Nós devemos esperar e apressar, trabalhar para apressar. É por isso que isso aqui existe. Esse grupo existe porque nós estamos pregando o evangelho. Queremos apressar a vinda de Cristo. Apressar a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. A terra vai ser destruída. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novo céu e nova terra, nos quais habita a justiça. Uau! Que promessa! Que Deus grandioso! Que maravilha! O mal nunca mais voltará a existir. Mas agora ele ainda existe. Epicuro tinha razão na sua premissa. O mal existe, isso é óbvio, ele tinha razão, estava certo. O mal existe, inegável. Mas Deus trará a justiça. Minha é a vingança, diz o Senhor. Ha! A hora que chegar a hora do acerto de contas, diz Apocalipse que os ímpios vão dizer para as montanhas: caiam sobre nós, porque nós não suportamos olhar nos olhos do Cordeiro. Quando o Cordeiro virar leão, Cordeiro de Deus virar o leão de Davi, aí o negócio vai virar, e vai ser outra coisa. O mal existe, o sofrimento chega aos filhos de Deus porque o mal tem que se mostrar como sendo mal. Se o mal não se mostrar como sendo mal, ele pode continuar eterno porque não tem problema nenhum com ele. É o meu sofrimento, a desgraça acontecendo na minha vida, que dá razão para Deus colocar um fim nisso um dia. É o meu testemunho ao passar por isso que diz: Senhor, até quando, Senhor? Até quando?
Tamanha a longanimidade de Deus que não retarda a sua promessa, mas antes é longânimo para com todos, querendo que todos cheguem ao arrependimento. É a minha fidelidade no meio do sofrimento, é o como eu passo por ele, que dá razão para que Deus coloque fim nele um dia. E esse dia está muito perto de chegar. Nós veremos depois, quando estudaremos sobre o Espírito Santo e sobre o retorno de Jesus. Esse dia está muito próximo. Muito próximo. Eu não sei o dia e a hora, irmãos, nós não sabemos. Mas a profecia nos permite saber. Jesus falou isso, Mateus 24 vai mencionar isso. A parábola da videira, da figueira, desculpe. Assim como você vê a figueira, vê nela os brotos, os ramos, e sabe que está próximo o verão, ao ver esses sinais, sabe que ele está próximo às portas, diz o texto sagrado. Nós vamos estudar sobre o retorno de Cristo. O homem da iniquidade, o filho da perdição, a apostasia, o pecado está sendo revelado, o mal está se mostrando como sendo mal. E quando o mal atingiu o seu auge em toda a história desse planeta, Deus interviu. Não foi diferente em Sodoma e Gomorra, não foi diferente no dilúvio, não será diferente na vinda do Filho do Homem. Quando virá o Filho do Homem, achará, pois, ele fé na terra, assim como foi nos dias de Noé, assim será na vinda do Filho do Homem. O mal precisa se mostrar como sendo mal, senão ele não tem como chegar a um fim. Por mais desgraçada que seja a vida nesse mundo, está decretado o dia do fim. Está decretado esse dia e hora. Ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai, mas ele escolheu o dia do acerto de contas. E ele não quer que ninguém pereça, ele quer que todos cheguem ao arrependimento, e por isso ele é longânimo para conosco. Ainda que não retarde a sua promessa, na plenitude do tempo ele virá. Se ele viesse hoje, estaria eu salvo? Para pensarmos. Precisamos acertar as contas com Deus, irmãos. Precisamos acertar as contas com Deus. Arrependei-vos e convertei-vos, pregava João Batista, porque está próximo o reino dos céus. É isso. O segundo motivo pelo qual o cristão sofre é para, em sua vida, ele dar testemunho de que o mal é mal e precisa chegar a um fim um dia. E qual é a atitude do cristão diante desse sofrimento? Atitude de fé, que confia em Deus e que não permanece no sofrimento muito tempo. Sim, ele sofre enquanto está passando por ele, mas pelos olhos da fé, ele crê que Deus fará justiça e Jesus voltará e o sofrimento não mais existirá. Com os olhos da fé, nós aguardamos esse dia, aguardamos a pátria celestial, como estrangeiros e peregrinos, peregrinamos nesse mundo, mas com os olhos da fé sabemos que o seu reino está próximo. E até lá, vivemos em santo procedimento e piedade, nos disse Pedro, nós lemos o texto de Pedro, apressando e abreviando o dia da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. É isso que temos que fazer. Não saímos por aí apontando, tu é pecador, vai arder no fogo do inferno. Não é esse o nosso papel. Quem separa o joio de trigo é Deus, não somos nós. Até porque se eu apontar um dedo para alguém, tem 3 dedos apontados para mim, diz o ditado popular e é verdadeiro. Cuidado, com rigor com que julgares, serás julgado. Vou cuidar da minha salvação e influenciar as pessoas para o bem, certamente, me tornando coparticipante da obra de salvação, que é o desejo de Deus. Por isso eu vou testemunhar melhor ao passar pelo sofrimento. Terceiro e último texto, para tentar explicar o porquê do sofrimento. Terceiro e último texto da reflexão de hoje. Certamente existem outros argumentos, meus amigos. Tá? Terceiro e último texto está em Apocalipse, capítulo 14, e nós leremos os versos 1 até o verso 5. Apocalipse será estudado, nós estudaremos Apocalipse, cada uma das cenas proféticas ao longo desse estudo, tá? Apocalipse 14, versos 1 a 5, nos diz assim: olhei e eis o Cordeiro em pé. Por favor, aqui é um livro simbólico, tá? Apocalipse é um livro simbólico. Nós vamos estudar, eu já disse a vocês, eu não tenho tempo hoje para esmiuçar tudo, alguma parte vocês vão ter que confiar em mim, quando chegar a hora vocês vão ver isso na Bíblia. Os símbolos do Apocalipse não saem da cabeça de um ser humano. É a própria Bíblia que se interpreta.
Então, quando a profecia, qualquer profecia, não só em Apocalipse, na Bíblia inteira, quando a profecia usa um símbolo, a própria profecia dá a sua interpretação ou a interpretação já foi dada em algum outro tempo. Por exemplo, cordeiro, aqui, Apocalipse não está revelando quem é o cordeiro, mas João Batista disse: eis o cordeiro de Deus, apontando para Cristo, eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, já sei, cordeiro é Cristo, é Jesus. Eu não preciso perguntar para Apocalipse quem é que é o cordeiro, porque já está revelado. E assim a gente vai, nós vamos passar para você uma tabelinha de conversão profética, símbolo a símbolo, tá? Você vai poder entender Apocalipse bonitinho, vai ser lindo. Continue conosco aqui, tá? Vai chegar a hora, só que vai ser quase no fim, a gente vai estudar profecia, tá? Se bem que é um estudo longo de profecia, a gente vai ver tudo isso com vocês. No começo do estudo de profecia, a gente já vai passar para vocês essa tabela de conversão profética, que está toda ela na Bíblia. Não vem na cabeça de ninguém, não. Nem do Guilherme, nem de ninguém. Então, eu já vou traduzir para você os símbolos, tá bom? Vamos lá. Olhei e eis Jesus, e não é Jesus em qualquer momento. Cordeiro é um título de Jesus quando ele está, grava bem isso que eu vou dizer para você. É um título que Jesus usa quando ele está executando o plano da salvação. Isso é importantíssimo para a resposta que nós temos que dar. Tá? Importantíssimo. Olhei e eis Jesus em pé. Em pé quer dizer vencedor. O derrotado está no chão. Jesus, executando o plano da salvação, ele vem como vencedor, está em pé diante do Monte Sião, que é o monte onde se reunia o povo, onde ficava o templo de Salomão, tá? o templo de Zorobabel, o templo de Jesus Cristo, que é o templo de Herodes, foi construído ali no Monte Sião. E com ele os 144.000, que é uma representação dos salvos quando Jesus voltar. Tendo na fronte escrito o seu nome. Nome na Bíblia tem a ver com caráter. Tá? Na fronte é escolha, você escolheu. Escrito o seu nome, então o seu caráter, o caráter de seu pai, por escolha, você escolheu isso. Ouvi uma voz do céu como voz de muitas águas, aqui o verso 2 e 3 é tudo literal, com alguns símbolos apenas. Uma voz de muitas águas, como voz de grande trovão, também a voz que ouviram como de arpista, como tange a sua harpa. Entoava o novo cântico diante do trono, diante dos 4 seres viventes e dos anciãos. É uma alusão a Apocalipse capítulo 4 e 5, que falam das 24 testemunhos, 24 anciãos do juízo de Deus, a testemunhas, a jurados do juízo de Deus. Jurados, não é testemunhas, desculpe. São jurados do juízo de Deus, os 24 anciãos. E os 4 seres viventes são uma representação de Cristo, tá? Aí tem que estudar Ezequiel, tem que estudar Apocalipse, eu não vou ter tempo para explicar para vocês hoje. E ninguém pode aprender o cântico se não os 144.000. Aqui tem a pista, olha o tempo verbal. Os 144.000 que foram passado, foram comprados da terra. Já mencionei a vocês que os 144.000 são os salvos que viveram na época que Jesus voltou. Então, se esse texto está se referindo como um passado, quer dizer que o que está acontecendo aqui é depois do retorno de Jesus. Dá para entender isso? Vamos prosseguir. Foram comprados da terra. São esses os que não se macularam. Macularam o tempo verbal passado. Não se macularam com mulheres. Mulher em profecia, segundo Efésios 5, 23, é uma igreja, um povo de origem religiosa. Então, não se macularam com mulheres, quer dizer, não se envolveram, não se prostituíram com uma igreja, um povo de religiosa que estava errado, equivocado, com a apostasia. Lembra da apostasia que a gente leu lá em Tessalonicenses? O erro, o pecado, o filho da perdição que tem que ser revelado. Então, eles não se macularam, eles são castos, são puros. Lembra a descrição de Tiago? Perfeito, íntegro e nada deficientes? Esses 144.000 vão ter alcançado essa distinção, essa característica. Vão ser perfeitos, nada deficientes, vão ser castos, puros. São eles os seguidores do Cordeiro por onde quer que vá. E aqui respondemos a pergunta. Eu já volto para explicar melhor. Deixa eu continuar a leitura. São os que foram passado de novo, foram redimidos entre os homens, primícias para Deus e para o Cordeiro, não se achou mentira na sua boca nem mácula. A descrição, de novo, de Tiago, aquele estágio que os salvos alcançam. Tá? Perfeito, indo em retos e nada deficientes. Não se acha mentira na boca nem mácula. São castos. Só que para responder a nossa pergunta inicial, por que existe o sofrimento? Qual é a atitude do cristão diante dele? A resposta está em 2 trechos. Cordeiro e acompanhar o cordeiro aonde quer que vá.
Deixa eu explicar para você. O plano da salvação, e eu sei isso porque Cordeiro é o nome que Jesus usa quando ele está executando o plano da salvação. O plano da salvação não termina quando Jesus volta a esse mundo. O plano da salvação vai continuar por toda a eternidade. Mas para aí, se Jesus vai voltar e ele vai levar os salvos com o céu, vai destruir os ímpios, vai ocorrer o juízo. Depois do juízo, os ímpios vão ressuscitar, segundo Apocalipse 20. E aí vão receber o juízo e termina a execução e acabou, os ímpios vão ter morte eterna. E eterna não é de ficar queimando eternamente, tá? Eu já estou dando um spoiler para vocês aqui. Judas 9 diz que Sodoma e Gomorra receberam um fogo eterno. Sodoma e Gomorra não estão queimando até hoje. Tá bom? Então, o fogo eterno é o resultado deles eterno. A gente vai ver isso depois também. Em mais detalhes, inclusive. Bastante detalhes. Tá? Então, vamos entender isso aqui. Jesus Cristo volta, leva os salvos consigo. E os salvos, inclusive um grupo especial de salvos. Então, Jesus ressuscitou os mortos, mas há um número de vivos que estarão vivos no retorno de Cristo. Esses que estarão vivos no retorno de Cristo são os 144 mil. E esses que estão vindo no retorno de Cristo, que vão passar, inclusive, pelo período de angústia de Jacó, de grande angústia, que a gente vai estudar também mais para frente, tá? Esses 144 mil, eles vão acompanhar o Cordeiro aonde quer que ele vá. Jesus Cristo vai, de tempo em tempo, continuar a execução do plano da salvação e vai levar os 144 mil com ele. Para quê? Para garantir que o mal nunca mais volte a existir. Sim, o sofrimento existe. Ele é uma porcaria, uma desgraça. E nós sofremos e isso dói muito, especialmente quando são nossos queridos que sofrem. Também dói em nós, mas quando nossos queridos estão sofrendo, aí mais ainda nós sofremos. E um pai, quando vê um filho sofrendo, sofre muito. E o Pai Celestial sofre muito quando nós sofremos. E chega a contar as nossas lágrimas para fazer justiça. Pois bem, entendendo isso, ele está garantindo que o mal nunca mais volte a existir. Nós vamos acompanhar. Nós estamos passando um preço, pagando um preço muito alto agora, é verdade. Mas eu pergunto a você, quem pagou o maior preço? Quem pagou o maior preço? Não fomos nós. O maior preço foi pago por Jesus Cristo. E não apenas na cruz do Calvário. Ele deixa o céu e vem viver num mundo. Deixa a comunhão com o Pai, a glória de adoração dos anjos, a glória de viver em nome de Jerusalém. E vem viver num mundo sem ter onde reclinar a cabeça. Passou por todo o sofrimento que passou e privação que passou. Foi esquecido, foi traído, foi torturado, foi morto. Mas antes de tudo, ele encarnou, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E ele continuará numa forma humana por toda a eternidade. Jesus Cristo, inclusive, perde a sua onipresença, porque ele habita numa forma humana e a forma humana não é mais onipresente. Jesus Cristo perde a sua onipresença por toda a eternidade. Ele está preso numa forma humana, o todo-poderoso Criador do universo, aquele com o qual nada do que foi feito se fez. Tudo que foi feito por ele e para ele e através dele, nos diz Colonicenses. Rapaz, Colossenses. Consegui traduzir aqui. Tudo foi feito por Jesus Cristo. Ele está preso numa forma humana por toda a eternidade. Nós não teremos um único fio de cabelo branco na cabeça. Nosso corpo terá sido glorificado, renovado e glorificado. Nunca cicatriz, eu tenho várias em meu corpo, não terei nenhuma. Apenas o Filho de Deus. Sim, novamente, todo-poderoso novamente. Sem onipresença, mas todo-poderoso novamente onipotente. Estará preso numa forma humana por toda a eternidade. Para que eu e você tenhamos liberdade, ele estará preso. Quem pagou o maior preço? Morreu a morte eterna, dela ressuscita ante seu poder, glória e majestade, porém preso numa forma humana.
por toda a eternidade. Se eu sofro hoje e pago um alto preço, saiba que Jesus Cristo pagou um preço elevado aqui e continuará pagando por toda a eternidade. E nós não pagaremos eternamente. É a esse Deus que nós adoramos, que nós servimos. Por que Deus permite o sofrimento? Terceira resposta. Porque eu e você estamos sendo preparados para algo muito maior do que apenas viver nesse mundo. Mas é para testemunharmos junto com Jesus o que é o pecado, o preço que ele exigiu, a morte do Filho de Deus, e o que é ser alcançados pela graça. Apenas eu e você podemos dar esse testemunho, e por isso os 144 mil acompanharão o Cordeiro aonde quer que ele vá, na continuidade da missão de garantir que o pecado nunca mais volte a existir na história da eternidade. Se Deus continuar criando novos mundos depois de nós, depois de criar um novo céu e nova terra, ele vier criar ainda muitos outros mundos, eles não terão conhecido nossa história, mas conhecerão através de Cristo, das outras criaturas, mas especialmente através de Cristo e através de nós. Porque nós sabemos muito bem o que é o pecado, o preço que ele exigiu e o que é ser alcançado pela graça. E essas três mensagens garantirão que o pecado nunca mais volte a existir. Esse é o nosso Deus. Vou fazer uma oração agora, depois eu vou deixar que vocês abram os microfones, caso tenham alguma pergunta. Nosso tempo já está adiantado. Vamos orar? Eu vou tomar a liberdade de arrumar aqui, se você porventura quiser e puder, diante da mensagem que nós vimos hoje, eu vou me ajoelhar aqui para orar. Se você quiser me acompanhar, fique à vontade. Vamos orar. Ó bom Pai, amado Deus, querido Senhor, nós lhe agradecemos, ó Senhor, pelo privilégio que nos deste de uma vez mais poder estar diante de Ti, te adorar e aprender, ó Pai, de quem Tu és. Pelas Tuas sagradas escrituras, Tu revelastes Teu caráter, santo, 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 justo e bom, maravilhoso, grandioso, Deus excelso, Pai da liberdade, príncipe da paz, Deus de amor e de justiça. E que na cruz faz com que a misericórdia e a justiça se encontrem tão intimamente que é comparado com um beijo. Te agradecemos pelo dom de Cristo. Estamos passando por muitas dificuldades nesse mundo, Pai. E o sofrimento é complexo, atroz, dói na alma. Sabemos que Tu também sente e sofre conosco. E te agradecemos porque estás conosco, apesar de estarmos aqui, de quem somos. E és longânimo para conosco, e tens reservado o dia, a hora do retorno de Cristo, para colocar o fim nesse sofrimento. Te agradecemos por isso. Pedimos que Tu, que és o autor e o consumador de nossa fé, fortaleça a nossa fé em Ti, ó Senhor, e nos faça ver com os olhos da fé, não mais com os olhos da dor, do sofrimento que estamos passando, mas com os olhos da fé, nos faça ver que nosso caráter está sendo aperfeiçoado e que nós precisamos testemunhar melhor para que o mal se demonstre como sendo mal e nós sejamos preparados para cumprir a missão grandiosa que tens para nós, para garantir que o mal nunca mais volte a existir na história do universo. Ajuda-nos, Pai, para isso. Oramos, agradecidos, entregues a Ti, porque nós precisamos fortalecer a nossa fé. Por nós e nossos familiares e queridos, fortalece a fé deles também, Pai. Os nossos amigos que não puderam estar aqui conosco, os que aqui estão, os que assistirão a essa gravação num tempo oportuno, que o Teu Espírito esteja com eles, que isso os leve aos pés da cruz, que isso faça maior intimidade deles contigo, que eles aproxime, que eles possam ser salvos nos méritos de Jesus, em Seu precioso sangue, em Sua graça maravilhosa, que nos perdoa e nos purifica de toda a injustiça. És grandioso e digno de adoração e de louvor, e por isso prostramos nossos joelhos diante de Ti, o Deus de todo o universo, de toda a nossa vida, de todo o nosso ser. Louvado e exaltado sejas, ó grandioso Emanuel, Deus conosco.
Obrigado, Pai, obrigado por quem Tu és. Em Jesus oramos agradecidos, entregues a Ti, clamando pela libertação do mal, e por força e fé, e esperança, e amor e bondade, apesar do sofrimento. Em nome de Jesus oramos. Amém e amém, Senhor Deus. Amém. Deixa eu habilitar aqui a possibilidade de vocês tentarem ativar o microfone. Eu não sei se há perguntas, tá? Mas se houver, algumas pessoas já não puderam ficar conosco até o fim, tá? Se houver, se vocês desejarem fazer alguma pergunta, pode abrir o microfone e fazê-la. Se eu souber responder, tentarei respondê-la. Se não, a gente vai estudar e em tempo oportuno traremos a resposta. A Liana Boa já sabe. noite. Boa noite, Cileide. Tudo bem, Guilherme? Parabéns aí Agradeço. pela aula, viu? É excelente, maravilhosa. Eu estou assim chocada com tanta informação maravilhosa, boa. Como Deus é bom, viu? Deus é bom Graça e paz mesmo. para todos, viu? Louvado Eu seja o fiquei Senhor. assim, bem chocada porque quando você falou que Jesus continuará por toda a eternidade na forma humana, eu fiquei bem impactada, porque eu nunca imaginei, eu nunca tinha, eu não tinha essa informação. E aí a gente fica assim, avaliando o quanto ele é maravilhoso e quanto é grandioso o seu amor, né? Porque é um sacrifício que ele fez e faz por nós, né? Então, Sim. a gente tem que dar graças a Deus todos os dias, todos os momentos de nossas vidas. E essa informação eu fiquei bem chocada mesmo. E aí, assim, só um comentário. É isso. Ficou um pouquinho Obrigada. baixo o áudio agora, tá? No final, essa informação ficou chocada, depois eu não ouvi mais. Porque assim, essa informação eu nunca imaginei. Foi uma coisa assim, para mim foi muito nova e eu fiquei impactada com o tamanho amor de Cristo pela gente, né? Porque Sim, esse grandioso. sacrifício tão Maravilha. grandioso, Imenso. porque o amor dele é tão grande por nós que eu fiquei assim, eu já Ok, meu Deus. sabia do grande amor dele, mas é como se ele tivesse ficado preso, né? Ele nos deu a liberdade e ele ficou preso nessa forma humana, Sim. né, eterna que você falou. É realmente algo difícil de mensurar. Sim, sim, é Não sei nem, verdade. não sei nem se na eternidade a gente vai conseguir. Certamente a gente vai ter uma compreensão melhor. E certamente também a gente tem uma compreensão satisfatória agora para louvar esse Deus e amá-lo mais. Né? Mas, assim, dimensionar o que é isso tudo, a hora que a gente vê o poder que ele tem, ele não perde completamente a onipresença pela comunhão que ele tem com o Espírito Santo, que é onipresente. Tá? Sim, Mas é algo tremendo, porque nós impactante, entendemos assim, ele verdade. continua na forma humana. O que é continuar na forma humana? É não ter a forma que tinha antes. Sim, Entende? Por isso que ele perde a onipresença. hum, é isso aí. Eu fiquei impressionada com tanta informação e Deus, impactada do amor de Cristo. É isso Deus mesmo. seja louvado, porque realmente Amém. É, é grandioso. é. Mais algum questionamento? O Moser também disse que não pôde, ele acabou de mandar uma mensagem aqui no chat. Tá? Acho que não temos mais perguntas. Não sei se você tem mais alguma, Silene. Se tiver, pode aproveitar e fazê-la. Não, não, por enquanto não. É, É isso mesmo. foi só um comentário. Na realidade, nem foi uma pergunta, é que eu fiquei bem impactada, né, dessa informação e grandiosa. E eu fiquei assim, nossa, uau, quanto amor, não é? É demais, é só Quanto? isso. Parabéns aí É, pela aula, excelente, acho viu? que a melhor palavra é essa mesma, amor. E amor, Deus é amor. O amor é que se baliza nele, né? Ele é É a como você referência de falou, tudo, não inclusive dá do para amor. mensurar, é imensurável, né? Imenso amor mesmo. É Vamos orar isso. mais uma vez, meu amigo? Vamos orar mais uma vez? Vamos. Deus querido, louvado seja o teu nome. Louvado e engrandecido por os que és digno. Digno de toda adoração, de todo louvor, de toda honra, de toda glória, por quem tu és. Não apenas por seres todo-poderoso, por seres o Criador, mas por quem tu és. Louvado e exaltado seja.
Que nós nunca, nunca venhamos a nos esquecer disso. E que a todo tempo, que a toda hora, o amor de Cristo nos constranja a permanecermos mansos e humildes diante de Ti, para através de nós, conforme Tu quiseres, honrares o Teu nome e sermos instrumentos Teus para a glória, Tua glória, como Tu desejares. Nos méritos de Cristo oramos, clamando por libertação do mal. E que nossos amigos, familiares e queridos possam também, ó Pai, ser alcançados por Ti, serem salvos, transformados ante o Teu amor. E em Jesus oramos agradecidos. Amém e amém, Deus de amor. Amém. Deus te abençoe, minha amiga. Até Me abençoe a o todos. momento. Um abraço. Outro, tchau.